Sejam bem-vindos pelo de Mobile Suite ao Ganta TCG Brasil, e hoje nós vamos trazer mais um deck aí para vocês, que num vídeo passado, onde eu falei um pouco sobre alguns decks para você ir começar o competitivo, eu chamei ele de azul-vermelho mau funcionamento, porque achei que seria meio que causar um pouco de dano e quebrando um pouco as unidades. Mas no final eu percebi que, na verdade, ele ficou um deck bem forte. Eu testei aqui durante essa gameplay para ver para vocês, então agora vou chamar ele carinhosamente de Spellslinger, ficar atirando para todos os lados. A galera que joga Magic, o Wizard, sabendo do que eu estou falando. O legal desse deck é que você percebe que, à primeira vista, ele parece um tanto torto. Tem que ficar virando bicho, tem que ficar causando dano assim, 1 de dano aqui, 2 de dano aqui. Ah, mas o bicho tem 6 de bunda, tem 7 de bunda, 9 de bunda. Puxa vida, como eu vou conseguir causar todo esse dano? Vou gastar tantos resources, vou gastar tanto... Mas, na verdade, você percebe que ele é bem forte mesmo. É uma ótima escolha para você que quer fugir do branco e do vermelho, ou se você quer fugir do branco azul, quer fugir do verde branco, quer fugir dos Zeons, quer trazer uma coisa nova, diferente e sentir como que é. Aí, uma dica muito boa para vocês, que é o vermelho azul Spellslinger, causa dano em área. Então, pessoal, eu tô aqui com um deck pra vocês que a galera do Magic chama de Izzet, e ainda mais meio que um Spellslinger meio que causando dano, pingando aí em todo mundo. E a ideia desse deck, ele é realmente pingar dano e destruir sem ter que bater necessariamente, fazendo com que você faça a limpeza do board de uma forma mais geral. Realmente, quando eu vi esse deck pela primeira vez, eu não dei muita fé, apesar de que no meu vídeo eu falo que ele é mais ou menos um Tier A, um Tier B, mas eu não imaginei que realmente ele seria tão forte, pelo menos a proposta inicial sendo tão forte. A ideia aqui é você realmente pingar dano com algumas habilidades, como por exemplo aqui a gente tem o Ansha, que ele ao entrar causa 1 de dano em um bicho virado. Nossa, mas Rafa, 1 de dano e o bicho tem que estar virado? Não tem problema, porque a gente consegue virar os bichos com muita facilidade. Um outro que vai fazer isso também é aqui o Guntank. Ele escolhe uma unidade virada e causa 1 de dano. Com isso já tem 1 de dano com um, 1 de dano com o outro, e a gente também tem o Close Combat. Close Combat mais 2 de dano, fazendo então assim ser 4 de dano. E se você quiser, tem também o Battle Faces, que você escolhe uma unidade que já tiver tomado dano e causa 3 de dano. E se vier do Burst, causa 2 de dano. Então com isso a gente tem 3 de dano aqui, mais 2 de dano no Close Combat, já dá 5, com mais um Guntank, 6, e com mais um Aksha, 7. Com isso a gente já consegue causar bastante dano nos bichos. Mas, nossa, Rafa, ele é muita coisa. Porém, como você está batendo com vários bichinhos, na verdade, você vai, bate, causa dano, pinga, causa dano lá, vai, vira e tudo mais. Então você percebe que a causada de dano não é tão preocupante. A gente tem como, por exemplo, o Sinanjo junto com o Full Frontal, que ele ganha o High Maneuver quando está pareado, então já consegue garantir alguma coisa. E quando ele causa o dano ou na base ou no escudo, consegue eliminar mais 2 de dano, fazendo com que cause mais dano ainda. E como a gente tem o Full Frontal, que quando ele entra, você pode fazer um deploy de um Neo Zeo ou de um Zeo, aqui você pode colocar mais esse bicho aí, 3-2, para aumentar a sua quantidade de board, deixando ele cada vez um pouco mais forte. Temos um outro Wise aqui no deck, que é o Tia, que quando você entra e coloca ele pareado com alguém, no caso a ideia é ser com a Marida, coloca 2 de dano. Um bicho em um dano no outro. E o interessante é que ao colocar aqui a Marida, quando ataca, mais 1 de dano. E como ele causa dano igual a 1 de dano, igual a unidade que estiver pareada, já temos aqui um nível 5, qualquer bicho de nível 5 ou menos toma 1 de dano. Então com isso, potencialmente a gente tem bastante dano na mesa. 3 de dano com a Marida, mais 2 de dano com o Sinanjo, mais 2 de dano com Close Combat, mais 3 de dano com Battle Faces, mais 1 de dano com Guntank, mais 1 de dano com o Aksha. E também temos mais 1 de dano aqui com a base. Ah, mas ele é 5 de AP ou menos. Não tem problema. Alguém vai tomar esse dano. Isso é certeza. Para as draws, a gente tem o clássico Show of Resolve. Compra 2 sem nenhum tipo de drawback. Caso você perceba que tem muito bicho acontecendo e com isso você tem aí resource sobrando. 3 aí. Muito bem. Obrigado. Temos também o Gundam, recupera 2, aumenta mais 1 de dano para causar dano quando ele está pareado. E quem a gente vai colocar para parear? Obviamente,
Amuro Ray, porque quando ele pareia, você escolhe uma unidade de 5 de vida ou menos e vira para você causar de dano em todo mundo. Como você já foi batendo, já foi pingando dano aqui, pingando ali, você consegue virar com mais facilidade, causando aí o dano, dando os alvos para você. Então, esse deck é um deck bem legal, meio que quando eu vi de antemão, achei um pouco torto, mas depois tanto de testar nas gameplays e também offline, eu percebi que realmente vale a pena testar esse deck. Então, bora lá ver como esse deck funcionou contra os principais decks vencedores aqui dos regionais daqui da minha cidade. Então, pessoal, tô começando agora a nossa primeira partida. Eu decidi manter esse mulligan pelo fato de que, primeiro, logo já consigo baixar, tenho 2 buscadores, tenho um Amuro, então achei que seria interessante manter devido a essas ideias. Imaginava que ele não tivesse um blocker, porque como ele é um branco-azul, mas tem até um tanto, então ele abaixou, usou o Ward. Só que o que é interessante é que pelo fato de eu querer que ele vire os bichos ou mantenha-se virado, eu já coloco já o Gundam, já coloco o Amuro, para já poder fazer alguma coisa e já conseguir virar ele de uma certa forma. O interessante é que eu já dou o alvo. Interessante também que pelo fato dele ter o Repair 2, em tese só foi 1 de dano, ou algo que poderia ter sido apenas evitado. Ele foi lá, bateu no meu, conseguiu a kill que ele queria, deu o Breach 3, já tirou uma da minha base, mas tecnicamente não tem tanto problema pelo fato de que eu também causo dano, principalmente quando tá virado. Mas no caso decidi comprar 2, porque eu achei mais interessante fazer dessa forma, e o legal é que como ele já tem um certo dano, eu já posso, mesmo te sacrificando uma das minhas vidas, eu já consigo causar 2 de dano nele, ou até mesmo já usar habilidades da Marida, algo que eu vou fazer já nesse turno. Coloco já o Cristia, já coloco também a Marida, já pingo o dano já em 2 para causar aquele daninho básico, já elimino 1, e quando eu vou bater dando o alvo também no bloco, eu já consigo eliminar 2 de uma certa vez, jogo logo direto. As partidas foram relativamente bem rápidas, onde eu consegui gravar todas elas em pouco tempo. Eu não esperava que esse deck fosse realmente tão forte, achava que ele seria um tanto torto, mas no caso, pelo menos contra a IA, foi bem interessante, pretendo também testá-lo aqui nos semanais. Coloquei já uma primeira unidade, coloquei já uma segunda unidade, para conseguir aumentar a minha quantidade de ataques, porque como eu também preciso causar dano até um tanto na vida, é interessante. Ele colocou um blocker, colocou o Kira, mas deu uma certa bugadinha, mas no caso, depois que a minha vida foi atingida, aí apareceu para vocês o Lifrit e também o Kira Yamato. Nisso, como muitas coisas das minhas unidades, as minhas coisas causam dano, decidi causar um dano um pouco mais direto. Coloquei o Sinanjo, coloquei o Full Frontal, mas primeiro decidi dar um tapa com o menorzinho para conseguir já causar um pouco de dano. Mas no caso ele usou o que diminui uma quantidade relativa do meu dano, então só tomei. Mas não tem problema, já tirei uma vida com o High Maneuver, já causei 2 de dano num dos blockers, então agora ele vai ter que meio que fazer algumas trocas. E eu não tenho tanto problema com essa questão de trocas, porque devido ao fato das minhas unidades serem bem pesadas, faz com que ele precise gastar bastante coisa. Bateu na minha vida, apareceu um Full Frontal, apareceu na minha vida outro Close Combat, perfeito, já consigo tirar um dos blockers dele, já fica muito bem, obrigado. Colocou o Aegis Gundam para dar o Bridge 3, mas não tem tanto problema, porque já vou lá, causo 1 de dano, já para deixar ele um pouco baqueadinho, pelo fato de que eu preciso ou causar dano no virado, ou causar dano naquele que já está causando dano. Então, beleza, baixo 1 de dano, baixo outro de dano. E no caso, baixo um terceiro, mais 1 de dano, já deixando tudo já aqui no esquema. Close Combat, perfeito, já tirei 1 e não tem problema. Como o Breach dele ele precisa causar dano, então decidi achar isso de boa, porque 3 de dano minha base continua viva. Colocou o Sword, no caso tem apenas 2 de bunda, então não tem problema, pra gente é até muito bom. Compro 2 cartas, perfeito. Com isso já consigo achar um Close Combat que eu já consigo eliminar logo de cara o primeiro. Como ele não tem blockers, eu posso bater tranquilamente onde eu quiser. Primeiro, causando dano no Aegis, fazendo essa troca. E agora batendo com umzinho, tirando 1 de vida de cada um. Passei o turno, ele precisava apenas de um blocker, conseguiu esse blocker.
mas não tem tanto problema, a gente consegue bater bastante, já tem agora um Sinanjo, onde eu poderia novamente causar um dano, mas eu decidi fazer uma certa leve sacanagemzinha, porque esse deck faz isso, então perfeito. Coloco o Amuro, já viro ele, e com isso agora é só bater tranquilo e eu nem preciso tanto me preocupar. Já começo já batendo nele, fiz um tanto mais de sacanagem, porque agora eu posso bater tranquilamente sem problema nenhum. Bato já na primeira vida, bato na segunda vida, bato na terceira vida, e assim acaba o jogo tranquilamente sem maiores problemas. Então pessoal, agora começando a nossa segunda partida. Essa partida foi contra os vilões, os que são mais pequenininhos. Decidi manter essa mão pelo fato de que, como eu tenho 11 combat, qualquer coisa, se der tudo errado, eu já consigo tirar já um pequenininho logo de cara, porque achei interessante manter devido a um Cristia e também a uma Marida. Comprei uma base, então relativamente estou mais tranquilo, tenho um Amuro, qualquer coisa dá pra virar ele. Perfeito, consigo o Gandalf para conseguir fazer a compra e ficar virando, assim, é algo perfeito, então tranquilo. Ele baixou a primeira unidade, não colocou o piloto certinho, então apenas deixou um pouco mais de bônus, então achei que seria mais interessante já colocar um dano já meio que viradinho, já mantendo e garantindo essa certa danificação. Coloco então o Gandalf, coloco também o Amuro, fazendo com que ele virasse. Eu fiquei imaginando se eu bateria nele na vida, se eu bateria na unidade. No final decidi bater na unidade, foi uma certa escolha tanto burra ter usado Close Combat, mas não tem problema, a gente vai aprendendo com o deck da mesma forma. Teve Repair 2, então eu consegui tranquilamente dar aquela recuperada. Baixou o Gegog, descartou uma carta, pegou então o Char para conseguir bater tranquilo com o Heimaneuver, bateu na minha vida e conseguiu tirar a minha base logo de início. Não tem tanto problema porque, como eu falei, esse deck ele é bom de ficar pingando dano. Já coloca, já pinga aquele dano básico, já consigo pegar a Marida, onde eu já conseguiria bater com o Kirishi lá tranquilamente. Tenho também 3 Sinanjos com um full frontal, então eu tô realmente bem tranquilo quanto a isso. Bati na vida, ao invés de bater nele, consegui recuperar tudo de vida, então caso ele queira trocar, ele vai ter que trocar com um tanto mais de força. Decidiu bater direto na base, obviamente é uma estratégia bem mais válida, porque por não ter blockers ele precisa rampar o mais rápido de dano possível. Colocou mais uma base, colocou mais 2 pequenininhos, tanto o Krishia Baby quanto aquele que consegue colocar unidades quando é destruído e tá pareado. Perfeito, coloquei o Krishia, coloquei a Marida, já consegui causar 2 de danos, já um de cada, perfeito. Com isso eu posso bater um pouco mais tranquilo e, quiçá, eliminar 2 de uma vez só. Fiz, então essa vai ser a estratégia básica. Vou bater com o Kirishida, tanto na vida para já eliminar, e mais 1 de dano em cima daquele que tem 3.2, e com isso eu consigo eliminar 2 cartas de uma vez só. Já imaginando esse ponto, então, decidi então fazer o seguinte, bater diretamente com ele na vida, porque como ele tem Heimaneuver, ele pode bater direto, mas devido ao fato de eu já estar com uma vantagem, achei que poderia ser meio que interessante. Ele baixou o frontal para aumentar um pouco mais de força, bateu, virou, e com isso causou um pouco mais de dano, além do dano normal, também o Close Combat mantendo o bicho vivo. Bateu com o Heimaneuver, deixando então um empate entre os dois. Foi um Sinanjo, mas já tenho 3 Sinanjos, então não é um grande problema para mim propriamente dito. Colocou o Buscador, colocou mais um full frontal no Buscador, aumentando então a board de uma maneira relativa. Coloquei o Sinanjo, coloquei o full frontal para meio que garantir já a draw e garantir também o exploit. Não deu certo, mas não tem problema. Bato com a Marida, consigo causar o dano, escolho mais um, bato no pequenininho e com isso já consigo eliminar tanto a base quanto também mais um dele. Já que o full frontal faz a mesma coisa, bato 2 diretamente na base e o 2zinho em cima dele, eliminando a carta tranquilamente. E isso ele vai limpando o board bem forte, ele tem um limpador de board bem forte. Decidiu fazer a troca, foi então, no caso, aceitei, já que também não tem tanto blocker, então não tinha muito como fazer. Fez o buscador, colocou o Sinanjo, colocou a carta que ele buscou com o buscador dele, e com isso ficou em pé, já que não tinha o piloto logo direto. Perfeito, agora novamente eu já posso colocar mais coisa, mais um Krishia, mais uma Marida, já pingo 2 de dano e depois futuramente mais 1 de dano com o ataque direto. E com um Sinanjo ele causa mais 2 de dano. Então com isso, apenas com 2 unidades, além de bater direto, ainda consegui bater
mais 1, 2, 3, 4, 5 de dano totais. Nisso então bato com o Sinanjo, ainda causa 2 de dano eliminando, então com isso eu já tenho meio que garantido, a não ser que ele elimine o meu Sinanjo que tem High Maneuver, a batalha já está concluída. No caso ele decidiu fazer a troca, mas assim, se ele não tiver um blocker também não faz tanto sentido porque eu vou ganhar da mesma forma. Então, já que ficou com o campo aberto, eu apenas fiz uma graça, eu baixei o Sinanjo, comprei 2 cartas, mas basicamente aí era só bater, eliminando e acabando com a partida. Então pessoal, agora começando a terceira partida contra o deck Ramp. Nesse caso é um tanto preocupante eu demorar demais, porque como os bichos já em turnos mais altos são mais fortes, pode ser um tanto problema, mas no caso eu decidi manter devido ao fato de também ter alguns bichões. Fiquei com a mesma estratégia que a base, consegui segurar o máximo porque ele precisa bater para eu causar algum dano. O Battle Faces, que é uma das cartas que causam dano, ele precisa que já tenha um dano, já tenha algo danificado. Então não tem problema, com isso eu já consigo causar diversos danos aqui. Já com comando já consigo 6, com unidade mais 1, com uma coisa mais outra, então com isso eu já consigo bater com bastante força. Nisso então eu já dou o primeiro tapa, já esperando que houvesse essa troca, e no caso houve essa troca, então não tem tanto problema. Obviamente a ideia é que se mantesse vivo ia ser algo melhor, mas não tem problema, o importante é causar o máximo de dano possível. Coloquei mais um babyzinho tranquilo, meio que só para causar o dano básico. Ele usou o comando, não entendi, meio que fez um mistime, mas não tem problema, já tirei a primeira vida dele sem problema. Colocou a base, que é o 06, comprou, já usou compra 2 carta 1, depois usou o buscador, pegou o Bird e com isso já começa a bater. E é interessante porque se tá virado, já tem alvo, se tem alvo, já toma dano. Usou o arte, perfeito, acaba uma defesa, já começa o primeiro, coloco já um daninho básico, perfeito, porque agora o que eu preciso fazer é explodir o máximo possível. Close Combat no Zoort, já causa aquele 2 de dano básico, e pego o Battle Faces, e com isso eu causar 3 de dano, já eliminando, podendo sim bater com as minhas 2 unidades direto no escudo, sem nenhum tipo de problema, tirando a base tranquilamente. 2 bichinhos 3/3, já na base 06, abrindo a base novamente. Colocou o Bird, deu uma rushada, colocou o Blocker para conseguir dar um pouco mais de defesa, mas também não tem problema, porque a gente já consegue causar dano e já consegue fazer as nossas brincadeiras. Coloquei então primeiro o Sinanjo, mesmo que ele não tenha tanta necessidade. Coloquei aquele mais para causar o dano básico, fez a troca, perfeito, mas com isso eu já fico com a base para poder destruir. Coloquei o Deploy, causei 1 de dano e perfeito, já destruí um com a mesma quantidade de cartas. Mantendo um resource aberto, mas no caso não teve tanto problema. Passou a vez, bateu com o Bird, fez a troca, colocou o Wing, estava com medo de colocar o Hero, não colocou o Hero, mas colocou o Death Sight. O objetivo é eu conseguir tirar o máximo de cartas possível e é isso que eu já vou tentar, batendo direto na vida. Com isso eu já consigo causar 2 de dano, obviamente vou dar no Death Sight, porque assim eu consigo a margem do Close Combat, eu já consigo tirar um deles, que essa é a minha ideia. Já que não tem muito o que fazer mesmo, então a gente já vai colocar outro Sinanjo sem nenhum tipo de problema e bate um, porque eu sei que ele vai bater no bichipé de qualquer forma, vai perder de qualquer forma, então pelo menos já tiro uma vida. Colocou o Hero, fez a troca com o Sinanjo, manteve-se vivo, Breach 5, perdi minha base, mas agora o bicho ficou com bastante danificação. Colocou o Death Sight, atacou, teve já a troca, fez a rampagem, recuperou 1 de dano, então no final das contas apenas perdeu o meu lado que saiu perdendo. Fiz a parte de compra, eu comprei 2 cartas, meio que não foi uma belíssima compra, mas pelo menos já ajudou em alguma coisa. Já coloquei o Full Frontal já para conseguir causar aquele dano básico e ser algo imbloqueável e ainda causar 2 de dano. E a ideia é causar 2 de dano espalhado para eu poder usar o Battle Faces de uma maneira mais inteligente, onde eu causo primeiro 3 de dano, tira 1, e depois eu causo mais 3 de dano e tira outro. Então no final das contas até que eu consegui limpar a board com pouca coisa, apenas colocando um Full Frontal. É um deck realmente bem agressivo, realmente não imaginava, peguei mais um Full Frontal, mas não tem tanto problema agora, porque causou os 3 de dano, ele não tem muito o que fazer, perdeu a vida deixando apenas 1, mas no caso não tem tanto problema agora, porque o importante é simplesmente bater o máximo possível. Coloquei o grandão, coloquei a carta de comprar 2, coloquei mais um,
porque o importante é ter o maior número de board para conseguir bater o máximo possível. Coloquei aquele para aumentar um pouco de ataque, um pouco mais de bunda e também aumentar um pouco mais de dano, caso seja necessário. 8 de dano, destruiu, 2 de dano no Death Sight, já deixando ele um pouco mais baqueado, porque daqui a pouco eu consigo causar mais 1 de dano, e assim a gente consegue fazer uma troca mais interessante. Bateu direto, peguei o Amuro, perfeito para conseguir o Amuro no Gundam e assim conseguir fazer alguma coisa. Decidiu bater, tirou o meu, pelo fato de ter uma quantidade maior de bunda, recuperou ali depois e se mantesse vivo. Mas não tem problema, como eu falei, o objetivo disso é causar um certo dano. E agora que eu já virei, não tem muito o que fazer, bate direto e perde. Então pessoal, agora nós vamos para a nossa quarta partida, fazendo contra um controlinho, já fica um pouco certo de receio. Porém, a minha mão veio muito bem, obrigado, e também então vou manter, já que o importante é ter formas de pingar dano, forma de causar dano. Devido ao fato de ser um controle que também me vira e que também consegue bloquear, então achei interessante manter. Coloquei já o nosso pequenininho, já um 4-3, já para dar um pouco de força, fez a mesma coisa, então agora já dá para perceber que vai existir uma certa troca aqui. Vou lá, causo 4 de dano na base, já tiro a base dele, e quando na volta ele basicamente vai fazer a mesma coisa. Mas antes disso ele compra 2 cartas para aumentar a quantidade de mão, bate na minha vida, e com isso a gente se mantém meio que igualizado. O interessante é que como eu causo dano, manter um bicho virado para mim é vantagem. Então é o que basicamente eu vou fazer. Coloco então a Crixia, coloco também a Marida para conseguir causar aquele dano básico, faz um ali, como eu posso bater 5 de dano, já bato 5 de dano e mais 2 de dano ali no bichinho dele. Bati então primeiramente na vida, porque seria uma troca meio burra, já que ele causou dano e ia ser uma troca meio que tipo irrelevante. Ainda mais pelo fato que eu causei o dano nele, então posso usar o Battle of Axe e consigo tirar ele sem nenhum tipo de complicação. Usou o Amuro para poder virar, mas já está virado, então fez uma troca onde ele achei de uma forma bem inteligente, onde ele realmente ia se perder nesse momento. Então com isso, já que teve um certo problema, coloco um outro babyzinho, faço então a compra para comprar 2 para ver se eu consigo aumentar a minha mão. Então no caso vamos fazer uma certa troca. Bati 4, ele não decidiu bloquear porque não ia perder a base, e ele sim ia perder o blocker e não ia acontecer nada comigo. Então aumentou a quantidade de blockers, fez com que diminuísse 2, apenas fazer uma certa troca e eu saí perdendo nessa brincadeira. Mas para mim é bom porque dano causado significa possíveis alvos. Com isso, então, eu já comecei fazendo a ideia de descer o frontal junto com o Sinanjo, porque eu sei que dano vão ser dados. Com isso, eu já consigo bater diretamente na base, mesmo que ele seja um bloco, mas não dá, porque é imbloqueável por causa do High Maneuver. Faço o 2 de dano, já meio que garanto mais um pouquinho mais de bunda, e ele decidiu fazer a troca, onde nós trocamos. Para mim é ótimo, porque danificação e tirada de board, para mim, é maravilhoso. Decidiu bater diretamente na minha vida, perfeito, consegui a Marida para conseguir colocar o Crixia junto e assim causar o dano. Colocou o Kira Yamato junto com o seu robozinho fazendo com que o meu voltasse, mas não tem tanto problema, e decidiu fazer uma troca. Bateu direto, conseguiu o Amuro perfeito, apesar de não ter o Gundamzão velho, mas pelo menos qualquer coisa ele entra em qualquer um e consegue fazer a habilidade. Desci o Crixia, coloquei a Marida, no caso até comprei no turno o Gundam, que isso já é perfeito. Já escolho os 2 alvos que eu vou dar para já poder eliminar. Já elimino um, já causando 1 de dano no outro. E assim eu já garanto meio que uma kill, porque eu uso o Close Combat, deixo ele apenas com 1 de vida, bato com a Marida, causo mais 1 de dano, e assim faz essa troca perfeita. E no caso, no final das contas, eu até destruo 2, porque destruo 1, ele decidiu bloquear e assim saiu perdendo. Colocou 2 blockers meio que para me segurar, porém, como eu causo até bastante dano com pouquíssima carta e ele vai meio que fazendo dano meio que junto, não tem tanto problema. Coloca o Gundam, coloca também um Amuro para virar ele, pego o bichinho, já causo 1 de dano, pego o Battle Faces, causo 3 de dano e já consigo tirar 1 sem nenhum tipo de problema. Vou então, no caso, começando a bater com o velhão, porque caso ele queira bloquear, vai ser meio que uma troca meio burra. Decidiu fazer a troca burra, então no final causou um dano e eu ainda vou recuperar 2 por causa do Reaper 2, ou seja, fez uma troca que basicamente eu não faria. Coloca então o unicórnio no braço, coloca também o blocker, coloca o Yamato para poder o Amuro para virar, mas não faz nada de diferença. Com isso agora eu fico pensando, como no caso eu posso meio que vomitar bicho quanto eu quiser, que já estou no turno 9, meio que não tem tanto problema. Bato então o primeiro ali,
causa 1 de dano, ele decide bloquear porque vai perder da mesma forma, então com isso ele se mantém minimamente vivo. Bato então com o velho ali na vida, vou recuperar 2 por causa da vida do repair, bato mais 1, deixo ele com 0 vida, e agora basicamente o que ele pode fazer é só esperar e sofrer com essa derrota. Vou meter mais 2 bichos, meio que mais pela graça mesmo, para ver o que ele iria fazer. Bateu no Krishia, virou o outro Krishia, mas foi uma troca, então como foi uma troca não foi tão interessante. Colocou mais 2 cartas, mas no caso, por não ser blockers e não conseguir eliminar, simplesmente agora é só bater sem problema. Fiz graça, como vocês podem ver, comprei 2 cartas, mas no final das contas é só bater. Então pessoal, esse aqui foi o deck para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual é o deck então que você viu até então que você mais gostou. Qual é o deck que você está usando como base para os seus semanais e qual é o deck que você acha que vale a pena investir um pouco mais. Eu estou usando um deck que ainda não apareceu no canal. Quer então que apareça? Coloca aqui nos comentários a lista, que com isso eu posso testar e mostrar pra galera. Não, eu quero realmente que seja uma surpresa. Perfeito, então, depois do regional a gente conversa, mas porém, deixa aqui nos comentários alguma lista que você acha interessante, quer testar, quer ver como que ela é, tanto para o deck dos desafiantes, quanto para os decks mais normais e ver como que vai aparecendo. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.